tranquilizar um pouquinho o coração de todo mundo. Primeiro, eu gostaria que vocês se lembrassem das características das empresas. Foram constituídas por empreendedores que investiram recursos. A partir do investimento feito por acionistas, é que se começa a produção de bens ou serviços. E a finalidade de tudo isso é que o resultado das operações gerem lucro, ou seja, gerem ganhos. Então, quando vocês sentarem para fazer análise de balanço, devem pensar no conceito fundamental de contabilidade: ativo e passivo. O ativo é o conjunto de bens e direitos, e o passivo de todas as obrigações. Tem um lembrete para você: bem é tudo que a empresa tem para usar, trocar ou consumir. Portanto, a composição do ativo é formada de bens e direitos, os dois juntos. Se em algum momento for pedido isso em separado, é preciso que você saiba que bem é tudo que a empresa tem para usar, trocar ou consumir, e direito é tudo que é de propriedade da empresa e está na posse de terceiros, como, por exemplo, duplicatas a receber, contas a receber, direito de aquisição de uso de algum software, por aí vai. Para que ler um balanço? Nós sabemos que o objetivo da leitura de um balanço é antecipar decisões, direcionar as estratégias e oferecer ao administrador ferramentas em tempo real para que ele tome as melhores decisões para se chegar aos objetivos que toda empresa quer alcançar, que seja ganhos ou lucros. A gente já sabe que a análise de balanço ela é dividida em 7 etapas. Eu vou resumir de uma forma bem sucinta aqui. Primeiro, o exame e a padronização das demonstrações contábeis, ou seja, vocês precisam fazer os lançamentos, padronizá-los, coletar os dados, usar os indicadores que nós aprendemos nas nossas aulas, que são aqueles quocientes. Agora, o mais importante e fundamental não é só ter a fórmula em mãos, mas fazer a interpretação daqueles quocientes. Vamos lá. Por exemplo, aqui eu escolhi o quociente de participação de capital de terceiros. O que é que eu quero medir com esse índice? A fórmula é exigível total dividido por patrimônio líquido. Qual é o objetivo desta fórmula? Oferecer ao analista ou ao administrador a seguinte informação: revelar qual a proporção que existe entre o capital de terceiros e o capital próprio. Nós já sabemos que capital de terceiros são as obrigações, ou seja, o passivo. E o capital próprio é aquilo que a empresa tem que realmente é dela, que no balanço vem representado pelo patrimônio líquido. Ou seja, quanto menor for esse quociente, a situação da empresa vai ser melhor. Aqui um exemplo para você ter de um balanço patrimonial. Aí eu tenho o ativo, o passivo, o ativo circulante e o não circulante, e do outro lado a mesma coisa, eu tenho o passivo circulante e eu tenho o passivo não circulante. Existem algumas fórmulas que você precisa utilizar estando de posse dessa demonstração contábil. Se você não entender que ativo circulante é diferente de ativo não circulante, vai ficar muito difícil para você. Por exemplo, posso olhar para esse balanço aí, será que você consegue me responder qual o total de bens que existem nesse balanço patrimonial que essa empresa apresenta? Por exemplo, qual é o total de obrigações a longo prazo que essa empresa possui? As duas questões que eu fiz estão presentes tanto no ativo quanto no passivo. Primeiro, se eu pergunto sobre bens e olho para o ativo, eu tenho disponibilidades, contas a receber, investimento em curto prazo e estoques. Se eu quero saber só a quantidade de bens que tem na empresa, eu não posso focar e dizer que é 1.512.200. Mas eu preciso olhar para todo o ativo e retirar o que simplesmente seja bem. Disponibilidade é bem, estoques é bem, e o permanente inteiro pode ser considerado como bem. Ou seja, 1.512.000 é o total do ativo, mas não será o total de bens que essa empresa possui. De posse no balanço, só vamos usar os índices. Usar o índice de liquidez imediata seria disponibilidade dividido pelo passivo circulante. Eu volto no meu balanço,
pego o valor das minhas disponibilidades, que é 121.700, e divido pelo total do meu passivo circulante, que é 187.200. Final, só aplicar o índice. E por aí nós vamos. Ok? É só isso que nós faremos na prova de hoje, gente. A leitura de um balanço com a aplicação e interpretação dos índices. Eu desejo a todos uma boa prova.